Olá, galera do canal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre como tudo começou, como é que foi essa ideia de construir o canal aqui no YouTube. Na verdade, eu comecei lá pelo TikTok, e aí eu comecei postando só frases, né, reflexões que eu achava interessante, ou que eu achava que fizesse a gente, de fato, parar pra pensar em algo, ou pra refletir sobre algum tema que a gente nunca tivesse pensado. Por mais que a gente não se identifique com aquela frase, mas de alguma forma aquilo fez a gente parar pra ler. Então eu comecei a fazer assim, eu printava as telas das frases que eu achava que era legal, e comecei a jogar no TikTok. E isso começou a gerar muito views, né, começou a gerar muita visualização, começou a atrair bastante gente. Então, em torno ali de 40 dias de canal, eu já tava com 2.000 seguidores, né? E eu falei, poxa, que interessante. Só que aí quando eu comecei a estudar sobre as plataformas, né? Porque eu sempre quis vir pro digital de alguma forma, mas eu ainda não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu queria muito gravar vídeo de casa, de rotina, de receita, que eu amo. Essas coisas são os vídeos que eu consumo, então eu gosto muito de fazer. Mas também amo falar sobre essa nossa parte interna, né? Sobre essa forma do que, quanto é necessário, né? A gente refletir sobre algumas coisas. E aí, eu pensei, poxa, por que eu não faço o seguinte? Como aqui no TikTok eu tô fazendo, gerando os vídeos de forma escrita, eu posso começar no YouTube de forma falada, né? Gravada, de vídeo mesmo. Eu aparecendo, tal, a minha cara. Porque daí eu comecei a estudar as plataformas e eu percebi que o TikTok, a monetização de lá, ela é muito mais demorada, né? Embora você bata ali as metas que eles te pedem, desculpe, falei português completamente errado. Por mais que você bata ali, é muito simbólico o valorzinho ali, né, da remuneração. São centavos, e daí é por vídeo, é por. E aí você precisa, nossa, estourar muito pra aquilo ali dar alguma coisa e tal. E eu percebi que era muito diferente, né? A, a movimentação de uma plataforma com a outra e a monetização. Eu acho que tudo que também viraliza muito rápido, a tendência é com que o pagamento também venha mais devagar, né? Não que seja fácil, não tô dizendo que é fácil, não, mas pra mim foi muito, muito, muito valioso, né? A forma como aconteceu. E aí, como eu achei muito interessante a forma como eu fui recebida no TikTok, eu falei, poxa, eu vou tentar no YouTube então. E comecei a pesquisar a questão dos vídeos, como que era a monetização, como que funcionava, e percebi que, poxa, dá pra fazer. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu transportava, eu decorava aquelas frases, só que transformava em pensamento mesmo, né? Pra não ficar aquela coisa lida, feia, né? Porque senão fica muito robótico, precisa vir do coração, né? Então eu realmente lia aquilo ali, fazia aquilo se transformar, interiorizava aquilo, fazia aquilo transformar no pensamento, até porque as frases são muito curtinhas, então as frases demoravam em torno ali de 3, 4, 5 segundos, e aí eu precisava de um pouco mais, porque o vídeo mínimo ali que eu tô postando é de 15 segundos, 16 segundos, então o restante, além da frase, o restante que eu coloco ali no fala, é pensamento meu, né, que eu dou continuidade àquilo, é uma reflexão mesmo, por isso que o nome do canal é Refletindo sobre as reflexões, né, porque é uma reflexão que já existe, e aí você realmente vai lá e reflete sobre aquilo, né. Então vamos dizer que é uma continuidade ali de um pensamento que já existe. Ah, sempre tem que ter um café, né? Me perdoe quem não gosta, porque tem que ter um café. E aí, eu comecei a gravar os vídeos e eu comecei a princípio a postar no próprio TikTok, né? Eu gravo, né? Por lá mesmo. Eu gravo por lá, porque daí já salvo direto no meu celular e daí eu transporto pra outra plataforma, aqui pro YouTube. E aí eu comecei a achar muito interessante porque começou lá, não é tão viral como aqui. E é muito interessante o comportamento das duas plataformas, né? Lá, a frase escrita, ela é muito mais viral do que a frase falada. Aqui a frase falada é muito mais viral, né? Nem tentei postar escrita, mas eu acho que o YouTube ele é muito da fala, né? Ele é muito da comunicação, ele é muito do vídeo, ele é muito, já é esse tipo de entretenimento. E o TikTok, esse tipo de pensamento, super funcionou a parte escrita, né? A parte da pessoa passar o vídeo e ler sobre aquilo que tá falando. E eu falei, puxa, que interessante, né? Vou jogar pro YouTube. E aí foi quando eu comecei a jogar pra cá, né? Vi que lá realmente não funcionou, mas falei, de repente é comportamento diferente das plataformas mesmo. E de fato era. Quando eu coloquei no YouTube, já começou a crescer, né? Eu comecei com zero, nível zero de inscritos, porque eu realmente só tinha o YouTube pra consumo próprio, pra assistir meus vídeos. E aí foi onde eu comecei, né? Claro que os primeiros sempre são marido e filhos. E aí depois eu comecei a divulgar no meu Instagram, no meu Facebook, e foi onde começou a entrar amigos, né? Parentes, enfim, pessoas que me seguem já em outras plataformas. Mas eu achei muito legal mesmo, que a gente tá com. Não fez nem 15 dias de canal ainda, né? A gente completou 13 dias ontem. Hoje a gente vai completar 14 dias, né? Porque a gente começou bem à noite, o primeiro vídeo. Então eu achei muito interessante porque a gente já tá com a marca de 660 pessoas. 660 inscritos, 660 pessoas acompanhando aqui, curtindo o nosso vídeo, comentando, né? E participando de fato, né? Então muitas pessoas mandaram vídeos não, desculpa, mensagens pra mim. Por outros canais, né, que inclusive lá no TikTok, através de mensagem, pedindo pra que eu contasse a história de como é que foi que começou, porque viu que o canal tinha pouco tempo, né, que seria interessante eu falar sobre isso e tal. E eu resolvi gravar esse vídeo pra gente, né, conversar um pouquinho, até pra se conhecer, mas foi assim que começou. Então, o que eu acredito que é importante, tá? Que foi um pouco do que eu fiz. Primeiro, eu acredito que é muito importante você entender.
por onde você quer começar? Você quer falar sobre o quê? Porque se você inserir muitos assuntos no teu canal, ele vai acabar perdendo o foco. Então você precisa atrair o público que o algoritmo vai entregar pra ele, né? Então, eu vou falar sobre organização, ok? Então as pessoas que sempre assistem organização, vai ser pra essas pessoas que o vídeo vai direcionar. O seu canal tem uma grande possibilidade de dar certo. Agora, se você começar a trabalhar, que nem o meu caso, eu tenho as reflexões, os shorts, eles são mais sobre reflexões, né? E aí eu tô fazendo alguns vídeos de receitas. Por que as receitas? Porque as receitas... nas receitas você consegue muito também parar pra refletir, é um momento que a sua cabeça desliga, a cozinha ela é um lugar ali que você fica, sabe, tipo, seu momento. Eu me sinto assim, né? Eu acho que o banho, a cozinha, são lugares onde você para, que tá só você, né? Então, são lugares que te permitem fazer essas reflexões. Então, como o canal é sobre isso, então eu inseri algumas coisas de receita. Que nada impede eu também trazer, de repente, algo relacionado a um dia de organização, de repente, um dia de uma limpeza ou uma faxina em alguns cômodos e tal. E, de repente, eu posso também colocar, refletindo, sei lá, alterar alguma coisa nesse sentido, assim, mas é isso que eu tô te falando. Pra mim tá muito novo. Então pode ser que, de repente, eu veja um novo público. Eu preciso ver como é que vai se comportar essa questão das receitas que eu tô postando agora e tal. Um vídeo meu, tipo, viralizou muito legal, de um pão que eu fiz. Ele deu 3 mil e pouquinhas visualizações. Então eu preciso ver como é que vai se comportar. Se se comportar muito bem, de repente, o nome do canal vira Vlog da Luana, Casa da Luana, Refletindo com a Luana, sei lá, entende? Mas eu acho que o que é legal é você ter um start. É ter uma visão de como começar e ser muito produtiva, só que não produtiva aleatório, mas com qualidade, né? Então foi isso que eu fiz. A princípio, eu escolhi o tema do Refletindo, porque era o que eu tava já no TikTok, tá? Então eu escolhi o tema do Refletindo, daí eu transportei as frases escritas para frases faladas e comecei a fazer volume. Se vocês olharem lá o canal, em 15, 14 dias, né, que vai fazer hoje, eu tenho acho que já 65 vídeos postados. Então são a média de 6 vídeos por dia, tá? Dá mais, dá um pouco mais. Menos, né, na verdade. Um pouco menos. Da média, ele vai que seja 5 vídeos por dia. Só que o que aconteceu? No primeiro, no segundo e no terceiro dia, eu quase não postei. Porque foi que nem eu falei, eu tava testando a plataforma. Então eu postei, acho que 1 ou 2 vídeos no primeiro dia, depois 3 vídeos no segundo dia. Então foi bem assim, sabe aquela coisa com medo de o que vai acontecer aqui? Foi mais ou menos isso. Até que eu comecei a postar volume. Então agora, o que eu faço? Eu gravo pelo menos 10 shorts por dia. E gravo 2 vídeos de ali uns 5, 10 minutos, tá? Que são 2 vídeos mesmo. E os shorts, que eles são de 15, 16 segundos, né? Que ele é bem mais rápido. Só que eu gravo 10, tá? Eu gravo um cafezinho, peraí. E aí eu gravo ali os 10. Então, eu me programo pra isso, sabe? Então, eu seleciono as frases pra isso. Então, isso é muito importante. É você ter a organização, sabe? Então, assim, ó. O que você vai fazer? Você precisa ter a traçado ali que eu falei, né? De você ir lá e pegar. Eu tenho... o meu público... eu defini lá o tema que eu vou fazer, que no caso, eu vou dar um exemplo do meu, tá? Eu defini o público que eu quero fazer. Ok. Vou falar sobre pensamentos e reflexões. Aí eu vou lá e crio o nome da página, que precisa ter a ver com o que você tá fazendo, porque é isso que vai chamar o teu público, certo? Ok. Aí depois você vai lá e você seleciona essa programação e seleciona esse conteúdo pra você começar a gerar o teu, que foi o que eu fiz. Eu fui lá e eu não posso ver uma frase que eu tô printando no meu celular. Aí eu printo e vou guardando essas frases. No TikTok eu posto todas as frases, aleatório, porque lá eu só faço volume mesmo, né? Eu faço volume de frase escrita. Pro YouTube eu seleciono a frase que eu quero falar, porque daí precisa ter sentimento, precisa ter aquela conexão, né, com a frase. Então é uma frase falada mesmo, né? Precisa ser um pensamento. Como eu vou construir uma parte como pensamento, eu preciso sentir aquilo ali. Então não dá pra você ficar só lendo qualquer coisa só pra fazer conteúdo, não. Mas no TikTok vai só volume mesmo. E aí depois, muito importante, você ter uma agenda. Tá? Um caderninho, qualquer coisa, né? Então você tem uma agenda para que você realmente coloque a tua empresa agora, entende? Então pensa nisso como teu negócio. E aí o que é teu negócio? Se você estivesse trabalhando para alguém, você não tem hora para acordar? Você não tem hora para fazer as coisas? Então você precisa se policiar em relação a isso. Determina quanto tempo você vai ficar nisso. Até para você se policiar, que é o meu caso, para você saber a hora de parar. Entende? Tudo bem. Tem gente que pode ser que mais pare do que trabalhe, que precise realmente desse estímulo para fazer o negócio acontecer. No meu caso, eu preciso ter essa disciplina para eu ter a hora de parar. Porque, por exemplo, ontem eu fui dormir quase meia-noite, entende? Porque aí do nada me veio uma ideia e eu fui criar, né? Mas tá tudo bem, gente, porque criatividade, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, você não vai acordar e vai falar assim, hoje eu vou produzir conteúdo. Porque se for num processo criativo, você precisa estar naquele dia. Se você tá naquele dia, produza o máximo que você conseguir. Então ontem eu produzi conteúdo pra ontem e pra hoje. Ontem eu fiz mais de 20 shorts e mais de 4 vídeos, né? Então hoje, de novo, graças a Deus, a luz da criatividade estava aqui de novo. E daí eu produzi de novo. Mas aí você vai deixando um arsenal de vídeos guardados, entende? Pro dia que, tipo, putz, hoje o que eu vou fazer? Você tem vídeo salvo lá.
pra você postar todo dia, né? Então é muito importante você ter uma agenda onde você coloque a tua meta, trace meta, trace, porque é o teu negócio. E você precisa ter isso na mente, porque isso estimula você saber se você tá dentro do esperado. Você não vai conseguir traçar uma meta, por exemplo? Você vai conseguir traçar, mas talvez você não consiga atingir, porque não depende de você. Ah, eu quero até o dia tal atingir tantos inscritos. Ok, você pode traçar essa meta, até pra você se sentir estimulado a correr atrás disso. Mas pode ser que você não alcance e você não pode se culpar por isso, desde que você esteja produzindo. Agora, você pode traçar uma meta, por exemplo, de, eu preciso produzir tanto por dia, que é o que eu tô fazendo, entende? Então, a minha meta principal é dentro do que eu sou capaz de fazer, dentro do que tá ao meu alcance. Então, eu preciso produzir tantos shorts por dia, tantos vídeos por dia. Então, eu não posso fazer menos que isso. Eu posso fazer muito mais, mas menos não. Então, é a minha régua. Então, eu levanto, eu vou lá, já arrumo toda a casa, já, né, penteio o cabelo, já passo meu perfume, já troco de roupa, né? As crianças até falaram, por que você tá se arrumando se você não vai mais trabalhar? Porque eu trabalho em casa e é por nós, né? A gente precisa fazer isso pela gente também. Pra você se sentir bem, você precisa estar bem, né? Você precisa parecer bem. Ninguém é obrigado a ficar te vendo descabelado ou sem dente escovado, né? Então, você precisa estar bem, vocês não estão sentindo, né, o cheiro, mas você precisa estar perfumada, você precisa estar bem por você, né? Pra você se sentir bem nesse ambiente que é seu. Então é isso. Então eu acho que é muito importante você fazer esse conteúdo, né? Não só gerar por gerar, mas gerar com qualidade, né? Eu acho que isso que traz o teu público pra você, você ter as metas pra que você vai se sentindo vencedor e sentindo que você tá produzindo de uma forma legal, né? Que você tá conseguindo alcançar a meta que você mesmo tá fazendo e que você consiga gerar essa disciplina em você, né? Pô, eu tô em casa, eu podia estar acordando a hora que eu quisesse, eu podia estar dormindo mais cedo, não, mas eu tô ali, ó. Eu tô produzindo, eu tô fazendo acontecer, eu acho que isso é bom pra você, pra tua autoestima, e faz a gente entender que a gente pode chegar muito mais longe do que a gente imagina, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, se inscreve no canal, tá? E aguarde os próximos vídeos por aí.